Sejam bem-vindos para mais uma live dessa semana que eu estou fazendo lives de segunda a sexta, 3 vezes ao dia, para te ajudar com esse projeto de você ficar fluente em 2023. Essas lives são para inspirar você e já ajudar você com os seus passos iniciais. Essa é a última semana do ano. Na próxima semana já é a primeira semana de 2023, então a gente vai começar com esses planos novos, com essa perspectiva de mudança na vida de vocês, beleza? Então, sejam bem-vindos, bom dia. Nessa live agora de manhã, olha o título da live, vocês viram? O título é "E se dessa vez você não desistir do inglês?" Certo? Coloquei até o título errado, "E se dessa vez você desistir?" Preciso mudar. Escrevi errado, faltou não, mas entenda assim, e se dessa vez você não desistir do inglês, né? O que vai acontecer? Eu já vou contar para você, mas antes disso, já vamos chegar dando like na live. Aperta aí no coraçãozinho, né? Envia essa live para outras pessoas, vamos divulgar, vamos colocar mais pessoas nesse projeto de mudar a vida em 2023. Né? Muita gente coloca como plano ganhar mais dinheiro, ter uma mudança física, né? Melhorar a sua saúde. Vamos colocar também esse projeto, né? Aprender inglês em 2023, algo que é essencial, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. O que acontece se você não desistir do inglês dessa vez, né? Olha o título dessa live. Por que eu coloquei dessa vez? Porque eu tenho notado que a maioria de vocês que estão aqui me acompanhando, não só nessa semana, tá, de lives, mas que me acompanham assim de forma geral, são pessoas que já tentaram aprender inglês antes. Essa não é a primeira vez, né? E na maioria das vezes já foram feitas mais de uma tentativa, né? Já aconteceu de vocês terem experiências com diversas escolas, com diversos métodos, e vocês continuam persistindo nessa de aprender inglês, porque das outras vezes não deu certo, não aconteceu, né? Tô vendo aqui a Bruna disse, se eu não desistir, eu vou acabar ficando doida. Não é assim, Bruna, você vai ver, eu vou falar aqui nessa live, não é assim, você vai conseguir aprender inglês, que é muito melhor que isso, mas não é essa a resposta óbvia que eu quero dar na live de hoje, beleza? A Vivi tá falando aqui, good morning Vivi. Vivi tá assistindo quase todas as lives, tá maratonando as lives aqui como se fosse uma série da Netflix. Essa tá firme e convicta nesse projeto, né? Então, digam pra mim, eu quero bastante interação de vocês nessa live. Coloquem pra mim nos comentários, quantas vezes você já tentou aprender inglês? Eu tenho certeza que pelo menos 90% das pessoas que estão aqui assistindo essa live já tentaram aprender inglês alguma vez antes. Essa não é a primeira vez. Então conta pra mim, quantas vezes você já tentou? Quantas vezes você começou e depois desistiu, né? A Jenny tá falando, meu filho é intérprete, me viro no inglês. Maravilha. A Mai, minha aluna, tá falando, paciência e fé que a gente consegue, exatamente. O Túlio tá falando, uma vez, então o Túlio é iniciante nessa história de aprender inglês, ele já tentou uma vez antes e agora está aqui na segunda vez. A Vivi falou, muitas vezes, né? O mais comum são as pessoas que já tentaram aí 2, 3, 4 vezes às vezes, né? Então isso acontece, é muito frequente, né, no perfil das pessoas de inglês. Eu diria até que de todo mundo que tenta aprender inglês, a maioria são pessoas que já tentaram alguma vez. Então, quando você pega assim para pesquisar, né, uma turma nova que se iniciou, o pessoal que está estudando inglês, você faz a pergunta, você vai ver que a maioria daqueles alunos já está na sua segunda, terceira vez tentando aprender. Dificilmente você vai encontrar alguém que está assim já na primeira, né? A Zenaide está falando 20 vezes ou mais, né? Então isso também é outra coisa que eu percebo, porque a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando essa live e a maioria das pessoas que me seguem de forma geral, se você for ver, são pessoas acima de 30 anos, às vezes pessoas acima de 40 anos, né? Então são pessoas que já viveram muitas coisas na vida, entre elas tentar aprender inglês. Então é um público mais maduro que me acompanha aqui, né? E, consequentemente, pessoas que já tentaram aprender inglês antes, certo? E dessas vezes que vocês não aprenderam, que vocês começaram, iniciaram e desistiram, vocês lembram por que isso aconteceu? Porque tem alguns motivos possíveis, né? Às vezes é falta de dinheiro, não deu para você concluir o curso que você estava fazendo. Às vezes foi falta de paciência, às vezes você desistiu porque você não estava vendo resultado, às vezes você desistiu porque você tinha muita dificuldade. Então, contem para mim qual foi o motivo que fez você desistir do inglês das outras vezes que você tentou estudar, certo? E aí, você lembra também
Tô vendo aqui a Mai falando nos comentários, persistência e não desistir. Você lembra o que te fez começar a aprender inglês? Né? Peraí, deixa eu colocar meu celular aqui no mudo, que tá chegando aqui as notificações, calma aí. Você lembra o que foi que te fez começar inglês da primeira vez? Qual foi a sua motivação? Né? O que te motivou a aprender inglês? Aqui o Túlio está falando financeiro, né? Foi esse o problema, o que fez ele desistir do inglês das outras vezes. Então, o que mais? Tempo, a Zenaide falou que tempo foi o que impediu ela de aprender inglês das outras vezes, né? O que mais? Tenho certeza que tem mais motivos aí que vocês podem nos contar. E aí, então, eu quero que vocês lembrem também qual foi a motivação. Quando você começou a estudar inglês pela primeira vez, o que te levou a isso? O que foi que fez você tomar a iniciativa de aprender inglês da primeira vez, não dessa, porque pode ser que da primeira vez você tenha tido uma motivação diferente, ainda mais se foi há muito tempo atrás, né? Vamos supor, você tentou aprender inglês pela primeira vez há 10, 15 anos atrás. Então pode ser que a sua motivação hoje seja diferente da sua motivação inicial, né? Então diz pra mim, coloca pra mim aí nos comentários, né? E quando você iniciou, qual era a sua expectativa? Você lembra em quanto tempo você planejava ser fluente em inglês? Então vamos supor, a primeira vez que você tentou estudar inglês foi há 10 anos atrás. Qual era a sua expectativa? Você começou a falar, eu quero estar fluente daqui a 2 anos, quero estar fluente daqui a 1 ano, quero estar fluente daqui a 3 anos. Qual era a sua expectativa? Né? Pode ser que você tenha, de forma inocente, ter planejado bem mais tempo do que precisava ou bem menos tempo do que era necessário, né? Então coloquem para mim quanto tempo você julgou necessário daquela vez, né? Vocês estão vendo que eu estou colando aqui, eu fiz uma lista de perguntas para fazer para vocês, então eu tenho muito mais perguntas para fazer nessa live de hoje, né? Então, coloquem também para mim a data, se você lembra exatamente qual foi a primeira vez. Por exemplo, a minha primeira e única vez, porque eu comecei e já fui até o fim, foi em 2006. Foi nessa ocasião que eu comecei a estudar inglês pela primeira vez e não desisti, fui até o fim, né? A Viviane está falando, inglês é uma paixão. Me inspirei na minha prima, a aeromoça. Gosto desde criança, mas nunca tinha elaborado um plano. Maravilha, ó, que legal. Então você teve essa inspiração dentro de casa, né? E você queria... Eu gosto quando eu ouço essa frase de vocês. Inglês é uma paixão. Eu gosto de inglês, né? Quando a pessoa quer aprender inglês porque ela gosta, é muito melhor e mais fácil do que a pessoa que está aprendendo porque, por questões profissionais, porque eu quero me prevenir para o futuro, porque eu nem gosto, mas o meu chefe está fazendo eu aprender, né? Então, essa motivação... quando você faz porque gosta, é muito mais, vamos dizer assim, mais bonito, né? E, consequentemente, o resultado vem muito mais fácil, né? Então, por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Eu quero que vocês entendam que desistir não pode ser uma opção, certo? Anote isso, repita essa frase comigo. Desistir, não só do inglês, tá? De qualquer coisa. Desistir não pode ser uma opção. O que você ganha quando você desiste do inglês, né? Porque, assim, eu acho que pelo menos nessa série de lives que a gente está fazendo, eu já consegui colocar mais ou menos essa ideia na cabeça de vocês de que a gente precisa aprender inglês de qualquer jeito, certo? Eu já falei para vocês aqui, não todos, mas grande parte dos benefícios que a gente tem quando a gente sabe falar inglês. Eu já disse também para vocês, grande parte das coisas que a gente perde por não saber falar inglês, né? A gente precisa lembrar que a gente está no ano de, já vou dizer, 2023, né? Faltam 2 dias, a gente está em 2023, no século 21, né? Num mundo completamente globalizado, né? A gente ouve essa frase desde pequeno. Diz aí pra mim, quem ouviu isso aí? O inglês é o idioma do futuro, né? O inglês é o idioma... Se você não tem inglês, você tá perdido. Se você não tem inglês, você não é ninguém no mercado de trabalho, né? A gente ouviu isso desde pequeno. Eu ouvi isso desde pequeno e eu imagino que até alguns de vocês aqui que são mais velhos do que eu ouviam isso também desde pequeno. Eu tenho uma notícia para dizer para vocês. Esse futuro chegou, né? Esse futuro que as pessoas diziam pra gente, que a gente precisava ter inglês para estar preparado para o futuro, esse futuro já chegou. Esse futuro chegou já há alguns anos, né? Nesse mundo globalizado que a gente vive, nesse mundo de internet, nesse mundo de viagem fácil, né? Nesse mundo de comunicação internacional. Esse mundo já chegou. Pode ser que você que ainda não sabe falar inglês, você ainda não perceba o quanto você está, vamos dizer assim, deslocado não é a palavra que eu queria, o quanto você não está encaixado nesse mundo, né? Talvez só quando você chegar lá e estiver fluente em inglês, você falar, agora eu estou muito mais
dentro, muito mais participativo, eu sou muito mais cidadão desse mundo do que eu era quando eu não tinha inglês, né? Então eu até fixei aqui o comentário da Viviane, desistir não pode ser uma opção, né? Então, se você tem isso na cabeça, se você entende tudo que você ganha e tudo que você perde por não falar inglês ainda, então você tem essa mentalidade de que desistir não é uma opção, né? Não pode ser, você vai precisar aprender inglês. Então aí eu repito a pergunta para vocês. O que você ganha por desistir do processo? Porque você vai ter que aprender de qualquer jeito, certo? Seja agora, ou se você desistir daqui a alguns anos, mas você vai ter que aprender. Então, melhor seja que você não desista, né? Que mesmo com as dificuldades, você siga em frente, você não pare nunca, porque você vai precisar aprender, né? A Paty colocou aqui, minhas amigas e família não sabem falar inglês comigo e não tenho Facebook, porque carrega a memória do celular. Só trabalhei 4 anos, não entendi a outra palavra ali, e depois me demitiram. Né? Você está falando da sua experiência como professora, imagino, né? Então, com certeza, é o que eu falei aqui na outra live. Quem tem inglês, assim, eu não vou dizer que você não vai ser demitido, obviamente. Todo mundo pode ser demitido do seu emprego, né? Mas quem tem inglês não fica desempregado. Eu nunca vi, eu desconheço, eu nunca vi uma pessoa que sabe falar inglês fluente e fica desempregado, só por opção. Ah, não, agora eu quero ficar desempregado, quero tirar um tempo para descansar, né? Ou, sei lá, já vou me aposentar, mas uma pessoa que tem inglês, quer trabalhar e não consegue arrumar emprego, eu nunca vi na minha vida, né? Tá falando Reda, contrato de 4 anos. Reda é o nome da empresa, é isso? Não entendi ainda. Então, vamos seguir aqui. Então é isso, você não pode desistir, já que você sabe que você vai precisar aprender inglês mais cedo ou mais tarde, então que seja agora, que você não desista, né? Que você vá até o fim. Olha só, a Lia, que também assiste quase todas as nossas lives, está aqui chegando para maratonar mais uma live, né? Então é isso, a ideia que eu quero colocar na cabeça de vocês é, a gente não pode desistir do inglês, né? Se você está pensando assim na possibilidade de desistir, é porque você ainda não priorizou, né, o que eu falei na primeira live dessa semana, e porque você ainda não entendeu a importância do inglês nesse mundo que a gente vive hoje, né, no ano de 2003. Se você cogita desistir do inglês é porque você ainda não entendeu o que o inglês vai te trazer e também o que você perde por não ter inglês. Então, na verdade, o nosso trabalho tem que começar um pouco antes, né? Se você tem essa possibilidade de desistir do inglês na sua cabeça, então você precisa voltar e assistir as outras lives que eu fiz, né? As lives que eu falo sobre prioridade, as lives que eu falei sobre todas as coisas, vantagens que você tem ao falar inglês, as lives que eu falei sobre todas as coisas que você perde, que você já está perdendo, que você está perdendo nesse exato momento por não falar inglês. Você precisa voltar nessa outra matéria, a conversa é ainda mais inicial, vamos dizer assim, né? E aí, então, já que agora vocês entenderam que a gente não pode desistir, e eu fiz essa pergunta para você, o que você ganha por desistir, que é absolutamente nada, né? Você não ganha nada desistindo do inglês, eu te faço a pergunta contrária. O que você perde por continuar? Né? Então, você pode desistir, às vezes, porque está com dificuldade. Mas se você continuar, o que você vai ganhar? Já pensou? Parou para pensar? Né? Ou melhor, o que você perderia se você continuasse? Ah, tá difícil. Beleza, mas se você continuar, o que você perde com isso? Ah, Rafa, eu não estou curtindo muito o processo. Beleza, mas se você continuar, o que você perde com isso? Né? A Lia tá falando, perdi as aulas de ontem porque meu telefone bugou. Mas beleza, o importante é que hoje você está de volta, Lia. Aí você pode dizer, Rafa, sei lá, tô precisando priorizar outras coisas, tô meio sem tempo. Mas o que você perde se você continuar? Você não perde absolutamente nada. Cada dia de estudo é um passo a mais em direção ao seu objetivo de ficar fluente. Por mais que esteja demorado. Ah, Rafa, eu tô estudando aqui com a metodologia que não tá rolando muito, né? Mas, pior do que isso é você desistir. Né? Pior do que você ter pouco resultado é você ter zero resultado. Né? Então, cada dia a mais é um passo a mais próximo do resultado que você deseja, próximo da fluência no inglês. Né? Então, desistir novamente, vai ser repetitiva essa frase, por isso que está fixado ali o comentário da Vivi. Desistir não pode ser uma opção. Né? Eu quero mostrar aqui uma imagem para vocês. Talvez muitos de vocês já tenham visto essa imagem várias vezes na internet. Ó, vou mostrar aqui para vocês. É uma imagem que diz muita coisa aqui sobre o que eu estou falando. Tá vendo aqui, ó? São duas pessoas que estão escavando, né? Aqui, ó, tem uma mina não de ouro, né? Uma mina de diamantes, né? Você tá vendo que aqui, esse carinha, ele estava escavando e ele desistiu. Mas olha quanto faltava
para ele atingir o resultado. Não faltava quase nada, ele já estava quase lá. Enquanto esse cara aqui, ó, tá com sangue nos olhos, vamos dizer assim, né? Tá doido para chegar lá. E ele tá indo, ó, e ele vai acabar, consequentemente, tendo o resultado. Então, se esse carinha aqui tivesse continuado, ó, só mais um pouquinho, ele já teria chego lá, né? Só que tem um porém, ele não sabia que ele estava próximo do resultado. Se ele soubesse, obviamente, ele continuaria, né? Então a questão é essa, você não sabe o quão próximo você está desse resultado que você quer, que é aprender inglês, que é ficar fluente em inglês. Se você desistir agora, talvez você nem nunca vai ficar sabendo, mas você estava provavelmente próximo de atingir esse resultado e você nunca vai ficar sabendo, né? Deixa eu ver aqui o comentário da Mai. Quando começo a estudar, eu me empolgo e, se deixar, passo o dia todo estudando. É isso aí, que vontade que você tá, né? Com sangue nos olhos de chegar lá, de ter o resultado, né? Aqui o Luiz falou, realmente isso, continuar. Lembro de The Wall, do Will Smith, né? O filme do Will Smith, que também é assim, né? Também tem um outro lá, como que é? Aquele que ele dorme até na rua com o filho, que ele fica pobre, não tem nada, né? E ele persiste. Então ele tem vários filmes que são meio motivacionais, assim, né? Inclusive, eu quero aqui dizer para vocês a minha história com essa história da persistência, né? Porque aqui a minha vida no Instagram é exatamente igualzinha essa imagem que eu mostrei para vocês, né? Porque o que aconteceu? Se vocês verem, o meu perfil tem lá 100 mil seguidores, né? 100 mil pessoas me acompanham no Instagram. Então hoje é legal, porque tudo que eu fizer, tudo que eu postar, vai ter gente para ver, né? Então aqui, ó, nós estamos que dia é hoje? Quinta-feira, dia 30 de dezembro, aí um dia antes da véspera de Ano Novo, né? Um monte de gente viajando, é de manhã cedo, quinta-feira, quem não tá viajando tá trabalhando ou tá dormindo até mais tarde, tá aproveitando para descansar essa semana, e mesmo assim, tem nesse exato momento 25 pessoas aqui ao vivo comigo, acompanhando para ouvir o que eu tenho para dizer, né? Então hoje em dia é fácil, eu sei que se eu fizer uma live às 3 horas da madrugada, vai ter pelo menos 20, 25 pessoas para me assistir. Por quê? Com 100 mil seguidores, é muito fácil. Sempre vai ter gente para me ouvir. Se eu fizer um vídeo e postar no Instagram, vai ter um monte de gente que vai dar like. Se eu fizer, sei lá, fizer um evento, como eu vou fazer no final de janeiro, vai ter um monte de gente inscrita, porque é 100 mil pessoas, então é muita gente envolvida, né? Mesmo quando dá errado, dá certo, vamos dizer assim. Mesmo quando eu faço uma live que tem poucas pessoas assistindo, mesmo esse pouco ainda é muito, né? Aqui, deixa eu ver qual é o seu nome. A Aninha perguntou, A Procura da Felicidade, o nome do filme? Sim, exatamente, é esse o filme do Will Smith. A Procura da Felicidade, né? Hoje é sexta, a Aninha falou, é verdade, sexta, eu tô até perdido no calendário. Hoje é sexta-feira, piorou, né? Então sexta-feira, dia que a gente já tá meio de saco cheio de tudo, e tem aqui agora 27 pessoas assistindo a live. Então hoje, por causa do público que eu alcancei, fica fácil, né? Então você deve pensar, pô, o Rafa tá tranquilo, né? Ele abre a live e tem um monte de gente assistindo. É tranquilo hoje, mas não foi sempre assim, né? Todo mundo começa do número 0, né? Então eu comecei, obviamente, do número 0. Quando eu comecei aqui, esse perfil que hoje vocês estão aqui acompanhando, era o perfil da minha escola de inglês, né? Então, quem me seguia era mais ou menos umas 200, 300 pessoas. Todos eles eram alunos da escola e, sei lá, um outro conhecido meu, parente, que seguia o perfil, né? Então ali era mais ou menos um perfil que eu usava para postar foto dos alunos, postar foto dos eventos que a gente fazia. Eu não ensinava conteúdo, eu não aparecia, né? Então o perfil não era perfil Rafa's English, não, era ANE, que era o nome da minha escola. Lá na fotinho não era a minha cara que estava, era o logo da escola. Eu raramente aparecia no Instagram, né? Então quando eu comecei aqui, nesse formato, ensinando inglês no Instagram, fazendo postagens, colocando a cara, né? Então eu só tinha 200, 250 seguidores, né? E aí, quando você começa a postar, a coisa vai subindo, as pessoas vão te conhecendo, vão curtindo o conteúdo e começam a te seguir, né? E aí eu fui subindo tal, e você sabe, às vezes no Instagram a gente tem que até que investir dinheiro, né? Para fazer as coisas, para divulgar o seu post para mais pessoas, eu fui fazendo assim, até o ponto que eu cheguei em 6.500 seguidores mais ou menos.
eu fiz um evento grande, né? Teve bastante inscritos, teve 1.500 inscritos mais ou menos, e também quem acabou não se inscrevendo no evento acabou pelo menos me seguindo no Instagram, então deu essa disparada. Eu fui ali eu já estava crescendo há um tempo, estava 2.000 seguidores mais ou menos, aí eu fiz o evento e de 2.000 deu uma disparada para 6.500, né? Aí eu fiquei feliz, pô, 6.500 pessoas é bastante, né? Mas ainda comparado a 100.000 não é quase nada, né? E aí, mas aí dá uma animada a mais, né? Antes de eu continuar a minha história, deixa eu ver os comentários aqui. Luiz falou, já acordei uma noite com insônia e assisti uma live gringa de uma teacher americana. Olha só, tá vendo? Então, tem de tudo, né? Na internet tem gente o tempo inteiro, acordado o tempo inteiro, para assistir tudo que a gente possa imaginar, né? Tem público para tudo, inclusive. Que mais aqui? Já acordei... não, aqui de novo mesmo comentário. Eu já falei para vocês, né? Os comentários do Instagram que são horríveis, a função aqui. Ariel falou, bom dia, penso que qualquer atividade requer disciplina, na verdade. Exatamente, já falei isso na primeira live da semana. É igual a dieta. Começamos, damos desculpas e prometemos retomar à frente. Somos condicionados a ser motivados, porém acabamos. Exatamente. Então, eu falei justamente, Ariel, na live de motivação, eu fiz uma live falando sobre motivação aqui, que a gente não deve depender de motivação. Ou, se for para ter uma motivação, precisa ser uma motivação diária, não a longo prazo. Então a minha motivação de hoje, por exemplo, no caso da dieta, minha motivação de hoje é comer certinho. Eu não estou buscando perder peso hoje, não. O que me motiva é chegar ao final do dia, olhar para trás e dizer, poxa, eu fiz tudo direitinho. Então essa é a sua motivação. A motivação diária te leva ao resultado de longo prazo que você quer. Mesma coisa no inglês, então você tem que ter motivações diárias e elas vão te levar ao seu objetivo final, né? A Sônia falou, bom ano novo, muitas realizações para você. Obrigado, Sônia. Para você também, que uma delas seja ficar fluente em inglês. O Luiz falou, se comparar com você mesmo, eu do início da caminhada anima, percebe a evolução e motiva o inglês. Exatamente. O eu do início, né? Você colocou. Cadê? Que mais aqui? Esse era o último comentário. Então, voltando aqui, eu estava dizendo. Então, eu cheguei a 6.500 seguidores aqui no Instagram, e aí eu dei meio que uma travada. Eu postava bastante, postava todo dia, fazia live, fazia evento, postava conteúdo, mas eu não via a coisa avançar, não saía daquilo. É lógico, se aumenta, mas é bem pequeno, eu estava ali em passos de tartaruga, ou posso até dizer de lesma, né? Não saía do lugar. E aí, o que eu fazia? Eu postava conteúdo todo dia, né? E eu separava um dia da semana para escrever todos os vídeos que eu ia postar. Então eu tentava postar um vídeo por dia, dava 7 vídeos por semana. Então um dia eu tirava só para roteirizar. Tá, deixa eu ver quais são os vídeos que eu vou postar. E ficava o dia inteiro digitando, né, escrevendo no computador, escrevendo o vídeo. Depois eu tirava um outro dia só para gravar. Eu gravava todos os 7 vídeos num dia só, né, numa tacada só. É bem mais prático, que você tem que montar a iluminação, colocar microfone, montar o pedestal, colocar a câmera em cima do pedestal, é bem trabalhoso, então vale mais a pena fazer tudo num dia só, né? E depois eu tirava um dia só para editar os vídeos, né? Porque eu fazia tudo, né? Eu roteirizava, gravava e editava os vídeos, né? Então eu fazia tudo isso e tirava um dia para cada atividade. E aí eu lembro, um dia eu estava roteirizando os vídeos, e eu não consegui ter 7 ideias para escrever 7 vídeos, né? Eu não consegui. Eu tive apenas 5 ideias, né? E não consegui. Fiquei ali o tempo inteiro, o dia inteiro tentando e não conseguia vir mais ideias. Estava sem ideia naquele dia, né? E aí eu falei, pô, eu vou deixar assim, deixa que já deu por hoje, né? E amanhã, na hora que eu for gravar, eu tento pensar em mais ideias de vídeo, né? Mais 2 ideias, e aí eu consigo gravar 7. Então amanhã eu vou roteirizar mais 2 vídeos e gravar 7 vídeos, né? Essa era a minha intenção. Deixa eu ver aqui o que a Zenaide disse. Minha motivação é aprender para manter a mente ativa devido à idade de 63 anos. É isso aí. Você sabe, Zenaide, que eu já contei essa história aqui. A aluna mais idosa que eu já tive foi 82 anos, né? E eu lembro até hoje, eu estava lá na minha escola, sentado na recepção, e entrou aquela senhorinha, né? E assim, quando ela entrou, eu achei que ela tinha entrado no endereço errado. Porque acontecia, né? Minha escola ficava bem numa rua super movimentada, na frente do metrô. Era você sair do metrô, você tropeçava, você estava na minha escola. Então tinha ali alguns laboratórios, tal, e até clínicas médicas, né? E era comum, às vezes, a pessoa entrar na minha escola, porque era uma escola pequena, não tinha uma placa muito grande de divulgação, né? Então era comum as pessoas entrarem enganadas, né, no endereço.
Entrava ali, aqui que é o consultório médico, e não era, né? Então era bem comum. Então quando ela entrou, eu achei que era. E aí mas ela já chegou falando, aqui que é a escola de inglês? Aí eu me surpreendi, eu falei, é. Ela falou, não, porque eu quero fazer inglês, né? Eu tô procurando fazer inglês, e ela contou a história. Ela falou que ela tinha tido um AVC, né? E aí ela tava fazendo tratamento, se recuperando, e o médico recomendou pra ela, faça alguma atividade que estimule a sua memória, que estimule o seu cérebro, né? E uma das melhores coisas que você pode fazer é estudar, aprender um idioma. O médico disse isso pra ela. E ela falou, então tudo bem, quando eu era mais nova eu queria aprender inglês, então é isso que eu vou fazer, eu vou procurar uma escola de inglês. E aí foi aí que ela me achou, né? Então, isso que você tá falando faz total sentido. Inclusive, cientificamente comprovado, é muito bom para sua memória, para o seu intelecto de forma geral, né? Então, voltando aqui, então, a minha história, estava contando a minha saga de digital influencer, vamos dizer assim, né? De trabalhar no Instagram. Então eu tava nesse dia lá, escrevi 5 vídeos, no dia seguinte eu ia gravar os vídeos, mas eu ainda tinha 2 vídeos a mais que eu precisava escrever, né? E aí eu peguei lá, no dia seguinte eu comecei a gravar, eu esqueci que faltavam roteirizar 2 vídeos. Eu esqueci e já comecei a gravar direto. E aí quando eu gravei o primeiro, o segundo, o terceiro, até chegar ao 5º vídeo, quando acabou, aí eu tava lá vendo no arquivo, né, de Word, onde eu tinha escrito os roteiros, e eu vi, opa, tá faltando 2 vídeos, esqueci, né? E agora? Como que eu vou fazer? Aí eu tive 2 ideias na hora e gravei, né? E assim, sinceramente, vou ser 100% sincero com vocês aqui. Eu gravei o vídeo e assim, eu tive 2 ideias de vídeo e eu falei, vou gravar só pra cumprir tabela. Vou gravar qualquer coisa. Juro pra você. Eu falei, vou gravar qualquer coisa só pra ter os 7 vídeos, pra ter um vídeo pra postar por semana, né? Por dia. Como eu posto todo dia, um dia que sai um vídeo ruinzinho não tem problema. Juro pra você, foi isso que eu pensei, né? E foi isso que eu fiz. Gravei os 7 vídeos, no dia seguinte editei os 7 vídeos e no outro dia comecei a postar um por dia. Comecei, obviamente, pelo vídeo que eu julgava o melhor, o que tinha ficado mais legal, né? Postei um, postei outro, tal. Aí, os 2 vídeos que eu fiz assim de improviso, de qualquer jeito, eu deixei pro final, né? A ideia dos vídeos eram legais, mas eu não, sei lá, achei que eu não tinha explicado direito, tinha gravado mais ou menos, não tinha ficado legal, né? Aí eu deixei esses 2 últimos pro final, pros 2 últimos dias. E aí, postei eles, beleza, né? Aí passou uma semana, passou 2 semanas, segui minha vida normalmente, gravando e postando, e aí, do nada, um desses vídeos, desses 2 vídeos que eu gravei de improviso, gravei assim, só pra cumprir tabela, ele, bum, explodiu. Do nada, começou até a travar o meu celular, de tanta mensagem que eu recebia, de tanto likes que tinha a postagem e de tantas pessoas novas que começaram a me seguir. Não parava, começou uma loucura, todo dia, toda hora que eu entrava no celular, assim, abria o Instagram, a cada 1, 2 horas, tinha mais 100 seguidores, mais 200 seguidores, mais gente nova entrando. E eu falei, caramba, que loucura! E eu juro pra vocês, eu quase não postei o vídeo. Quando eu vi o vídeo, quando eu postei os vídeos que tinham ficado legais, e aí sobrou só esses 2 vídeos, eu falei, esse vídeo aqui não deu certo, a galera não vai entender, a explicação não ficou muito boa, mas eu vou postar, porque assim, trabalho não se desperdiça, né? Foi tempo da minha vida que eu investi ali, então eu não vou jogar isso na lata do lixo, eu vou postar, né? Mas, ficou ali, eu custei a postar, eu quase apaguei o vídeo, e o vídeo explodiu, viralizou. Hoje, se você for ver, é um vídeo lá que eu ensinei algumas dicas de pronúncia, né? Se você entrar lá no meu feed e for ver esse vídeo, hoje ele já bateu 2 milhões de visualizações e 92 mil seguidores novos eu tive em, 3 semanas? 3 semanas eu consegui 92 mil pessoas novas que começaram a me seguir no Instagram por causa de um vídeo que eu fiz que eu não dava nada pro vídeo e eu ia, vamos dizer assim, desistir. Eu ia apagar o vídeo, né? Eu não ia desistir de fazer meu trabalho aqui, mas eu ia desistir de postar aquele vídeo, né? Então, olha só, é igualzinho a imagem que eu mostrei aqui pra vocês, né? Se eu tivesse desistido, o que teria acontecido? Talvez eu ainda estaria ali no máximo batendo 10 mil seguidores, né, ralando. Naquela época, quando eu fazia live, não tinha público sempre. Às vezes eu começava uma live e não tinha ninguém para me assistir. Ninguém estava interessado, né? Às vezes eu fazia uma postagem, dava uma merrequinha de like, 10 likes na minha postagem, né? Hoje, tendo 100 mil seguidores, qualquer postagem que eu faço dá
pelo menos 10 mil visualizações. Pô, isso me motiva pra caramba pra continuar, né? Então eu sei que se eu postar um videozinho simplesinho de 1 minuto no meu Instagram, vai ter 10 mil pessoas que vão assistir esse vídeo. Nossa, isso é uma motivação gigantesca. Antigamente, quando eu tinha 6 mil seguidores, se eu postava um vídeo, assim, eu posso dizer que seguramente eu tinha 50 visualizações. Você fazer um trabalho duro, né, dá duro para ter ali 50 pessoas assistindo, não que seja ruim, mas bom não é. Né? Bom não é. Então, agora as coisas são muito mais fáceis. Por quê? Porque eu fiz exatamente como esse primeiro carinha aqui e não desisti e consegui o meu prêmio. Esse aqui poderia ter sido eu, se eu tivesse desistido de postar aquele vídeo e não teria chego lá, né? Então, trazendo de volta para nossa realidade, a mesma coisa vocês com o inglês. Qual carinha você quer ser? Ali o de cima, que não desiste, não para, chega até o fim e consegue o resultado, mesmo que o resultado pareça impossível, mesmo que esteja distante ainda, ou você quer ser como o de baixo, que desiste e de repente o prêmio, né, a conquista estava logo ali. E às vezes você vai desistir e não vai nem ficar sabendo, tá? Você não vai nem ficar sabendo. E isso pode acontecer com você também. Quem sabe, vocês que já desistiram aqui, já tentaram aprender inglês 2, 3, 4 vezes, quem sabe essa não seja a vez que você vai conseguir, né? Às vezes, pô, eu desisti porque não tinha um método legal. E eu tô aqui apresentando diariamente para vocês um novo jeito de aprender inglês. Talvez essa seja a mina de ouro, né? Ou a mina de diamantes, igual o desenho aqui, né? Que você tá para achar. Quem sabe dessa vez, pô, eu tinha muita dificuldade com pronúncia, mas o Rafa é um expert em pronúncia. Olha as dicas que ele dá, né? Então, quem sabe essa seja a vez que você vai achar a mina de ouro, porque agora finalmente alguém está ensinando pronúncia de forma que você realmente entende, né? Quem sabe, das outras vezes você desistiu porque você não tinha tempo, né? Como teve gente falando aqui. Mas agora, pô, eu tô aqui dizendo pra você que tempo é prioridade, né? Falando, martelando nessa questão em toda a live. Quem sabe agora, então, isso vai finalmente entrar na sua cabeça e você vai encontrar, descobrir a sua mina de ouro. Certo? Por isso que não vale a pena, você não pode, em hipótese alguma, desistir. Certo? Então, deixa eu ver aqui, a Araci falou, acho isso muito legal. Tenho 67 ainda, quero aprender. É isso aí, Araci. Não existe idade limite, né? E até, como eu falei aqui no começo da live, vocês percebem como o meu público aqui é uma galera aí a partir de 40, 50, 60 anos de idade? Vocês viram que todo mundo que falou a idade aqui são pessoas a partir de 60 anos? Esse é o meu público. A maioria das pessoas que me seguem aqui é público dessa idade. A maioria dos meus alunos é um pessoal que já está em outra fase da vida, pessoas que já estão aposentadas, pessoas que estão ali no final, né, da sua vida no mercado de trabalho, né? Então é um público mais maduro, né? E são pessoas que já tentaram aprender inglês várias vezes, né? E agora, por estar numa fase da vida que às vezes está com um pouco mais de tempo, estão querendo retomar esse sonho, né? Então não é tarde para ninguém, para absolutamente ninguém. Aí a Vivi repetiu, de fato desistir não é uma opção. Então eu sou prova viva disso, né? Graças a Deus eu decidi postar aquele vídeo, o vídeo viralizou e, como eu disse, um vídeo que eu não dava nada por ele, eu não esperava, eu achava que eu ia postar o vídeo e ninguém ia ligar pro vídeo, que ia ser uma porcaria. E o pessoal adorou e viralizou, né? Bum, estourou e eu ganhei um monte de seguidores. Isso poderia não ter acontecido comigo, eu poderia ter desistido, né? A Paty está falando, cursos são muito caros no Brasil, não sou aposentada e desempregada. Paty, eu percebo, assim, sinceramente falando, eu percebo um pessimismo no seu ponto de vista. Você percebe? Assim, não estou criticando, tá? Eu estou tentando abrir os seus olhos para essa possibilidade, né? Você percebe que os seus comentários são, na maioria das vezes, mais negativos? Você dizendo, pô, eu não tenho tempo, pô, eu vi aqui o outro, não consegui comentar, mas eu tinha visto. Eu não tenho um computador para usar o Facebook, pô, eu já tentei, mas não deu certo, tem professores que exploram, tem cursos que exploram. Talvez a solução para você finalmente ficar fluente em inglês seja o seu mindset. Você enxergar o copo mais cheio do que mais vazio, né? Aquilo, quando você vê um copo de água e a água está pela metade. Dependendo do seu ponto de vista, você pode ter duas interpretações. Você pode olhar o copo e falar, ele está meio cheio. Ou você pode olhar e falar, ele está meio vazio, né? As duas perspectivas são corretas, né? Mas são duas formas diferentes de enxergar a coisa, duas formas diferentes de enxergar a vida. Então, eu percebo que na maioria dos seus comentários, você está falando coisas negativas. Ah, eu não consigo por causa disso, eu não consigo por causa daquilo. Tenta mudar o mindset. Para tudo tem solução, né? Você falou já que você tem bastante tempo. Pô, tempo?
é a coisa mais difícil. Se você consegue priorizar, porque como você falou, você não está aposentada, mas você está desempregada, né? Então você tem mais tempo. Pô, não tem dinheiro? Tem recurso aqui. Olha eu aqui todo santo dia, e eu sei que você segue vários outros professores também, né? Tem recurso aqui o suficiente, dá para aprender até mesmo sem investir. É difícil? É. Toma mais tempo? Toma, sem dúvidas, mas dá para fazer, entendeu? Então, para tudo tem solução, né? Para todo problema existe uma solução. Para cada panela velha existe uma tampa, né? Então, para tudo a gente dá jeito, né? O Luiz está falando, se o Steve Kaufman aprende mais umas duas umas duas línguas, com fluência com 70 anos, por que desistir? Exatamente. Para quem não conhece, o Steve Kaufman é um cara famoso no YouTube, famoso entre aspas, né? Famoso pra gente que estuda idiomas, que ele é poliglota, né? Então ele fala, sei lá quantos idiomas, acredito que bem mais de 20, né? E ele é um senhorzinho de 70 anos, né? E é exatamente o que o Luiz está falando. Se ele com 70 anos estuda 2 idiomas ao mesmo tempo e cada ano ali ele está aprendendo um idioma diferente, por que não nós? Qual é a desculpa que nós temos a oferecer? Né? E é exatamente isso. Eu também sou poliglota, falo quantos idiomas? Estou em 5 já, estou estudando 3 ao mesmo tempo, então já estou chegando em 8 idiomas, né? E algumas coisas eu concordo com o que o Steve Kaufman fala, outras coisas eu discordo, né? Mas está ali, todos nós estamos tendo resultado, tanto eu quanto ele, né? Ele está nessa história de ser poliglota há muito mais tempo, então ele tem essa vantagem, né? Mas tem coisas que eu acredito que eu tenho uma abordagem melhor do que a dele, né? Eu ouso dizer isso, né? Mas enfim, todos estamos tendo resultados e todos nós acreditamos. O primeiro passo é, eu acredito que eu consigo. O segundo passo é, eu faço o que precisar, né? Terceiro passo é, eu rompo todas as dificuldades, né? Aqui ó, a Paty falou, não tenho cartão de crédito nem Pix, é o que eu tô falando. Não deixe as coisas negativas, que obviamente existem, te deter, te impedir. A Lia falou, eu farei 76 anos em fevereiro de 2023. Meu objetivo é falar o inglês fluentemente. E nada te impede, Lia. Acabamos de dar o exemplo aqui. Steve Kaufman, 70 anos, fluente em mais de 20 idiomas e ainda aprendendo. E ele ainda começa idiomas do zero hoje, né? Às vezes ele pode falar, não, eu tenho um idioma novo que eu quero aprender aqui. Não sei nada, zero desse idioma, mas estou começando e vou aprender. E aprende. E ele aprende, né? Porque ele sabe que é possível. Então, vocês lembram que na live de ontem, da hora do almoço, eu falei sobre motivação, que a gente precisava ter referências, precisava ter pessoas em quem se inspirar? Tá aí uma inspiração para vocês. Sigam ele no YouTube, Steve Kaufman, né? Vale muito a pena. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Ó, qual é o seu nome? Calma aí, deixa eu achar aqui, para te dar o crédito pelo comentário. Ih, caramba, como eu odeio esses comentários no Instagram. Eu aperto para abrir o comentário de vocês e ele desce tudo, eu perco o comentário. A Maria Virgínia, ela está dizendo, tenho 63 anos, mas nem me lembro, né? Não lembro da idade dela. Me acho uma jovem. Faço curso de Direito e quero falar inglês fluentemente. Maravilha, né? Idade, é isso que você falou, né? Vai mais do que você se considera. Por exemplo, eu tenho 32. Tem gente que já vai me achar velho. Eu me acho extremamente jovem, né? E inclusive mais saudável do que muito jovem, com certeza, graças a Deus, né? E aquilo, às vezes eu vou, todo lugar que eu vou, que eu sou atendido, o pessoal fala, ô garoto, né? Eu vou num restaurante, o garçom fala, ô garoto. Eu vou abastecer o carro no posto de gasolina, o frentista fala, ô garoto, né? Todo lugar que eu vou é garoto. E olha que eu tô de barba, hein? Se eu raspar a barba, aí eu fico com cara de novo mesmo, né? Então, é isso, é lógico. A idade não é só um número, lógico, a gente percebe o peso da idade com o tempo, mas também é muito psicológico, né? Se você coloca na sua cabeça que você é velho, você será velho. Se você coloca na sua cabeça que você é novo e você não tem limitações como qualquer outro jovem, aí você vai ter os mesmos resultados que um jovem, sem dúvida. A Mai... Opa, quase derrubei o celular. Calma aí, fica de pé aí. A Mai falou, focar na solução e não no problema. Exatamente, Mai. Eu lembro, para vocês terem uma ideia, contando uma outra história, né? Eu gosto de contar histórias porque histórias inspiram, nos envolvem e causa identificação, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa lá que atingiu o resultado que a gente queria
E a gente vê essa pessoa como uma pessoa do outro mundo, né? Não, o cara é um alienígena, ele tem alguma coisa que eu não tenho. E não, todos nós somos seres humanos. Eu que falo 5 idiomas, não tenho absolutamente nada de diferente de você, que às vezes só fala português. Absolutamente nada. A única coisa é que eu decidi ir por um caminho e não desistir. Vocês lembram? Eu falei isso na primeira live, ou na segunda live que eu fiz lá na segunda-feira, né? Nessa série de lives que eu tô fazendo. Eu disse, o cara que é fluente hoje é o iniciante que não desistiu. Anotem essa frase aí, coloquem no caderno de vocês. A Vivi vai escrever aqui, eu sei, daqui a pouco eu vou fixar. O fluente de hoje em dia é o iniciante do passado que não desistiu. Então é isso. Se hoje eu falo 5 idiomas, qual é a diferença de mim para vocês? A diferença é que eu decidi começar e não parei nunca. Não parei e estou aqui até hoje, né? E ainda quero aprender mais idiomas, certo? Então a história que eu ia te contar é do... Você falou, deixa eu voltar no seu comentário aqui para lembrar exatamente. Focar na solução e não no problema, é isso. Então, eu queria contar a história de quando eu tinha minha escola, né? Então, ter uma empresa não é fácil. No Brasil, muito menos, né? É difícil, é muito imposto, muita coisa que você paga, salário de funcionário, e aí tem as taxas também, você paga o dobro, né? Então, sei lá, o funcionário recebe R$ 1.000, mas para a empresa ele custa R$ 2.000, né? Porque tem fundo de garantia, todas as coisas que você tem que pagar, né? INSS, muita coisa, muita conta. Eu pagava um aluguel R$ 5.500, né? Era quando eu entreguei o prédio, era isso que eu estava pagando já de aluguel, R$ 5.500. É muita coisa, muita conta, muito difícil. E assim, quando você está na escola, você tem os períodos de matrícula, que é janeiro, dezembro, junho e julho, né? São esses meses. Se você tiver um período ruim de matrículas, você sabe que você vai ter 6 meses infernais. Porque ninguém chega na escola, né? Então vamos supor, eu tenho matrícula, eu consegui poucos alunos. E aí começa o semestre, né? Então eu faço o período de matrícula de dezembro a janeiro, e aí em fevereiro começavam as aulas na escola. Se nesses 2 meses, dezembro e janeiro, eu tivesse feito poucas matrículas, dificilmente eu ia conseguir resolver esse problema em fevereiro, em março, em abril, porque com o semestre começado, ninguém entra. Dificilmente uma ou outra pessoa entra, então, sei lá, vamos supor, você faz 50 matrículas em janeiro e em dezembro e janeiro, mas aí depois durante o semestre você faz 2, 3 matrículas, então é pouquíssimo. Então você sabe que se nos períodos de matrícula você fizer bastante matrícula e tiver um lucro legal, então eu teria 6 meses assim tranquilos, dormindo tranquilo, colocando minha cabeça no travesseiro de noite, sabendo que as contas estavam pagas e maravilha. Mas se eu tivesse um período de matrículas ruim, eu sabia que eu teria 6 meses infernais pela frente, vendendo almoço para comprar janta, sabe? Ali com dinheiro escasso, contando moedinha, rezando para dar tudo certo, rezando para nenhum aluno romper o contrato e desistir, né? Então é extremamente difícil. E aí uma vez, um semestre, eu tive 6 meses muito difíceis, né? Eu tinha, na verdade o semestre não tinha começado, estava ali ainda no período de matrícula, faltava ali alguns dias, né, 1 ou 2 semanas, não lembro ao certo, para acabar o mês de janeiro, já ia começar as aulas em fevereiro, e eu tinha feito pouquíssimas matrículas e, pelo andar da carruagem, estava na cara que as coisas não iam mudar naquela semana que faltava, né? E aí eu comecei a ficar triste, assim, comecei a ficar mal, porque eu sabia que ia ser 6 meses que não ia dar nada certo, né? Minha filha tinha nascido há pouco tempo, então eu estava recentemente casado, né? E precisando de dinheiro, e a coisa ia ser ruim, ia ser 6 meses difíceis. Aí eu lembro que eu estava ali, perdendo tempo na internet, olhando o celular, vendo os stories das pessoas ali, já desanimado, rezando para que entrasse uma viva alma na escola para fazer matrícula. E aí, de repente, eu passei por o story de um aluno meu lá da escola. E eu lembro que ele é um cara, ele é empresário até hoje, né? Ele é bem, gosta dessas coisas motivacionais. E aí o post que ele tinha feito ali era, ao invés de, como é que é? Eu não lembro ao certo como estava escrito, mas era uma coisa assim: ao invés de perder 10 minutos se queixando dos seus problemas, escreva no seu caderno 10 possíveis soluções. Né? Então é isso que ele dizia: em vez de perder 10 minutos reclamando, se questionando, se lamentando com os problemas, pega um caderno e escreve 10 soluções. Eu vou tentar sair desse problema. Como são 10 formas que eu posso fazer isso? Quando eu li aquilo, cara, aquilo mudou minha vida. Né? Sabe aquelas mensagenzinhas motivacionais que às vezes você lê e fala, nossa, que mensagenzinha boba, né? Isso aí não acrescenta em nada, né? Talvez em outro momento da minha vida eu teria lido aquilo e dito aquilo. Mas quando eu vi aquilo,
assim, caiu como uma luva pra mim, né? Eu vi aquilo e falei, meu, é isso. É isso, em vez de ficar aqui me questionando, e eu tô com tempo, porque ninguém tá vindo, ninguém tá fazendo matrícula, eu vou pegar aqui, vou escrever 10 soluções, 10 coisas que eu vou tentar fazer para resolver o problema, né? Divulgar mais na internet, sei lá, panfletar na rua, e aí eu escrevi lá 10 soluções. Ajudou um pouquinho, melhorou um pouco as coisas, lógico, não resolveu completamente o problema, mas ajudou e é uma lição que eu aprendi pra vida, né? Toda vez que a gente pensar em se questionar, em ficar reclamando, em ficar dando desculpas às vezes, meu, ao invés disso, para de perder esse tempo com isso, questionamento, com reclamação que não leva ninguém a lugar nenhum, e pense em solução. A gente pode transportar isso para o inglês também. Em vez de ficar falando, nossa, eu não estou vendo o resultado, nossa, não sei se o inglês é para mim, nossa, eu não sei se vai dar, eu não sei se eu estou fazendo certo, eu não sei se esse é o caminho certo, se essa metodologia é certa. Para de reclamar e vai arrumar solução, né? Fala, eu não sei, começa a falar assim, eu não sei se eu estou fazendo certo, mas... E aí você dá uma solução. Eu não sei se estudar inglês está valendo a pena para mim, mas... E aí você dá uma solução, né? É assim que tem que ser. Então, como a Mai falou aqui, foca na solução e não no problema. Foi o que eu falei para a Paty aqui também, né? Deixa eu ver aqui o comentário. Bom dia, é verdade, quando se quer alguma coisa, dá-se um jeito para alcançar o seu objetivo. Exatamente. É aquilo que eu falei, aquele exemplo que eu dei da barra de ouro, né, no outro dia. E agora eu vou usar o mesmo exemplo, mas uma situação diferente. Se eu falar pra você que tem, sei lá, 50 barras de ouro que estão enterradas na terra e ninguém sabe, é só você chegar lá, escavar e pegar. E vai ser seu. Tem 50 barras de ouro te esperando. Só que tem um problema. Essas barras de ouro estão lá no interior da China. Você vai ter que ir lá, né? Eu tenho certeza, você se viraria, você daria um jeito. Se fosse certeza, assim, é certo, vou chegar lá. Ninguém sabe. Fui eu que enterrei as barras de ouro, eu contei só pra você, ninguém mais sabe. É só você chegar lá, eu provei, tirei foto, fiz vídeo, mostrei pra você que essas barras de ouro tá lá. É só você ir lá no interior da China, escavar e pegar que é sua. Você daria um jeito, eu tenho certeza, né? Por quê? Porque você entende o valor daquilo. Pô, 50 barras de ouro vale qualquer sacrifício. Se você entender que aprender inglês vale qualquer sacrifício por tudo que você conquista, você vai fazer, você vai aprender inglês agora em 2023. A Ana falou, do you still speak Turkish? Learn us, na verdade é teach us, né, que é nos ensine. Turco não, eu não falo turco. Turco eu nunca aprendi, né? Os idiomas que eu falo além do português, é inglês, espanhol, russo, francês, e que mais? E já dá pra dizer que um pouquinho latim, né? Aí tem os outros idiomas que eu tô aprendendo também. Deixa eu ver o que mais aqui. Já fico feliz se ficar fluente em inglês. Ai, peraí que eu perdi um comentário, voltando aqui. Ih, caramba, cadê? Calma aí, pessoal, não percam a paciência quando eu fico aqui procurando os comentários. Ai, caramba, eu perdi. Aqui, já achei. O Luiz falou, já fico feliz se ficar fluente em inglês. E quem sabe depois em espanhol. Já ficaria mais que satisfeito. Exatamente. Você vai conseguir, Luiz. É só você colocar na sua cabeça que você vai e priorizar, né? Não adianta só acreditar e não fazer nada, e priorizar, e você vai ter esse resultado. E não esqueça, daqui a 2 semanas, quando eu começar as inscrições para o evento gratuito, o 2023 Fluente, você precisa ser um dos primeiros inscritos, porque esse evento vai mudar a sua vida. Quando começarem a ter o chamar... O que? Peraí, não entendi essa mensagem aqui. Quando começarem a chamar o que é para o senhor, aí vai demorar um pouco. Não entendi, Luiz. Não entendi o seu comentário. Escreve aqui de novo, por favor, porque eu não entendi. O fluente de hoje... Olha lá, a Vivi já colocou, como eu disse que ela faria. Vou fixar aqui, ó. O fluente de hoje em dia é o iniciante que não desistiu. Exatamente. A Annelisa, how do I watch your yesterday night live? I needed to go out and lost it. Eu preciso postar as lives, Ana. Eu fiz as lives e elas estão salvas, mas eu ainda não liberei, né? Vou fazer isso. Vou liberar as lives que eu fiz para você conseguir assistir todas as lives. Elas vão ficar disponíveis aqui no meu Instagram mesmo. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Se tem mais um comentário. Cadê? Não tem mais nenhum. Então, pessoal, é isso. É essa mensagem que eu queria dar para vocês. O que você ganha por desistir? Absolutamente nada. O que você ganha continuando? Muito mais coisa. Você ganha mais conhecimento e um dia você ganha o resultado que você quer. Você consegue ficar fluente em inglês, né? E o que você ganha
por não desistir. É justamente isso, né? Você ganha esse resultado, você finalmente atinge o seu objetivo, fica fluente em inglês. Pode ser que demore um pouco mais para você, ou até mesmo um pouco menos, né? Porque, por exemplo, no meu curso é 1 ano de duração, em 1 ano eu consigo deixar os meus alunos fluentes, mas pode ser que o seu caso seja diferente. Por exemplo, pode ser que você seja um fenômeno e você consiga em menos tempo. Pode ser também que você tenha um pouco mais de dificuldade e você precise de um pouco mais de tempo. Mas você também não deve ficar apegado ao tempo específico. O importante é você aprender. Você vai ter o resultado. Pode ser, a gente não deve se comparar. O maior veneno que a gente tem na vida é se comparar aos outros, né? Isso também serve pra mim aqui. Eu posso falar, pô, eu tô com 100 mil seguidores, mas tem professor que tem 1 milhão. Eu quero chegar lá. E você fica se comparando, pô, o que ele tem que eu não tenho? Isso é um veneno, né? Então a gente não deve se comparar a outras pessoas. Pessoas são diferentes, né? E tem experiências diferentes, estão em situações diferentes, e isso faz a diferença, né? Então você não pode se comparar. Então, às vezes, uma pessoa vai ter mais facilidade que você. E às vezes você vai ter mais facilidade que outras pessoas, né? Então você não deve desistir, você não deve ficar se comparando com outra pessoa, e se uma pessoa conseguiu mais rápido que você, beleza, você vai conseguir também. Você vai levar mais tempo, mas você vai conseguir, né? Então é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Não desistam, desistir não é uma opção. Então pense assim, se dessa vez eu já tentei aprender inglês antes, e se dessa vez eu não desistir, o que eu vou conseguir? Eu respondo para você, a fluência em inglês. Beleza? Então, pessoal, é isso aí que eu tenho a dizer a vocês nessa live. O Luiz está falando, fluência subjetivo pode ser definida em níveis. Fluência, Luiz, é a habilidade de se comunicar. Se você consegue se comunicar com pouco, ou com um pouco de dificuldade, ou com mais facilidade, não importa, os dois são fluentes. Aí a gente vai só consertando, lapidando para cada vez mais você ter facilidade, certo? É bom fazer 2 línguas ao mesmo tempo? Se você tiver tempo para isso, sim, é bom. Parece que ajuda mais, o seu cérebro entende mais que você está nesse processo de aquisição de idiomas e a coisa vai mais fácil. Mas, se você tiver tempo e disciplina para isso, porque aí pode ser que você comece a priorizar um mais do que o outro, aí dá tudo errado, né? Ganhasse uma mente ativa e tardamos a chegada daquele alemão mau. Não entendi muito bem o seu... Eu entendo o que você quer dizer por alemão mal, mas eu não entendi o que você quer dizer com o comentário, Ana. Happy New Year, teacher. Obrigado, Paty. Pode ser que já seja fluente e nem saiba. Exatamente. Às vezes tem isso. Tem gente que fala bem, mas se subestima, né? Fala, não, eu não falo inglês. Aí quando você vê, a pessoa fala bem até, né? Então, pessoal, é isso. Já vou encerrar aqui, porque também a bateria está acabando. Daqui a pouco o celular desliga aqui. Lembrando, daqui a pouco, a 13h, estarei de volta para mais uma live. E o tema dessa live, deixa eu ver aqui o nome para dizer para vocês. O nome da live é Melhores Países para Morar se você fala inglês. Beleza? Eu vou te apresentar todas essas possibilidades para quem estiver comigo aqui a 13h. Pessoal, obrigado, um abraço e até daqui a pouquinho para mais uma live.